Em primeiro lugar, eu queria lhe congratular então com o vereador Sávio por essa iniciativa com a Câmara Municipal de Viçosa, por abrir esse espaço para tratar da campanha da Fraternidade 2018. Não é a primeira vez, pelo que soube, é a primeira vez depois que eu estou em Viçosa, mas parece que já por 2 vezes já ocorreu uma abertura da campanha da Fraternidade também aqui na Câmara Municipal. E eu acho que quando a Câmara Municipal faz isso, ela está justamente experimentando, vivenciando a sua vocação de casa do povo. Eu partilho do que disse o padre José Afonso: aqui não há ninguém estranho. Quando o pastor Johnny estava aqui despedindo de mim, eu tinha cochichado, se ele não tinha falado ainda, eu falei exatamente isso: olha, não tem ninguém estranho aqui não, viu? Ana Flávia, ninguém está aqui estranho, a casa do povo. E depois a campanha da Fraternidade é justamente uma forma muito concreta de vivenciar em termos sociais, comunitários, a fé cristã. A campanha da Fraternidade, como foi lembrado logo no início, ela vem acoplada com o tempo litúrgico da Quaresma e a preparação da celebração do mistério central da fé cristã, que é o mistério pascal. Nós encontramos em Jesus Cristo a chave de leitura do ser humano. O ser humano tem grandes interrogações: de onde viemos, para onde vamos, qual o sentido da vida, por que o mal. Nós encontramos em Jesus Cristo a resposta. O mistério do ser humano, para nós, só se esclarece verdadeiramente à luz do mistério do Verbo encarnado, como diz o Concílio Vaticano II. O Verbo encarnado significa o Verbo que entrou na história, que viveu uma vida humana, que pensou com uma inteligência humana, que trabalhou com mãos humanas, que teve sede, que teve fome, que se fez solidário com toda a humanidade, que foi vítima da violência. Então esse tema para nós não é estranho, e é um tema bíblico. Lá no livro do Gênesis nós lemos que a criação de Deus, naquele belíssimo poema, do primeiro capítulo do livro de Gênesis, vai como um refrão, a criação em 6 dias, no 7º dia Deus descansou, de uma maneira poética, não é uma descrição evidentemente nem científica, nem histórica do surgimento do mundo, mas é justamente uma abordagem sobre o sentido. Então Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom, cada dia, cada coisa. Quando chega a criação do homem e da mulher, e Deus viu que era muito bom. A criação é boa, nós não temos uma perspectiva dualista. Mas no 3º capítulo do Gênesis, nós falamos de uma postura de desobediência. A palavra obediência talvez não seja uma palavra assim muito simpática, sobretudo quando nós pensamos em opressão. Mas a palavra obediência, ela vem do latim, significa dar audiência, dar escuta, dar ouvido. Quando o ser humano não dá ouvido à voz de Deus, ele dá ouvido a outras vozes sedutoras, inclusive ao seu eu inflado. Ficamos tão maravilhados com o que somos, como diz o Salmo 8, que é o homem, Senhor, que é o ser humano, para que dele nos lembreis, pouco menor do que os anjos o fizeste. Quer dizer, o ser humano se maravilha com ele mesmo e pensa que pode construir a sua vida sozinho, sem Deus e às vezes até contra Deus. E aí então é introduzida na história a violência. No capítulo 4 do livro do Gênesis, nós vemos, logo depois do chamado pecado original, nós vemos um ato de violência, que é a concretização desse pecado. Caim que mata Abel. Caim, que é forte, mata Abel, que é frágil. E quando Deus pergunta para Caim: onde está o teu irmão? A resposta de Caim é emblemática: por acaso eu sou cuidador do meu irmão? Ou guarda do meu irmão? A violência não ficou. Quer dizer, não existe esse cuidado, e por isso a morte. Aí nós vemos toda a feiura, digamos assim, da desobediência ou do pecado, na morte do irmão. Então a violência, quando o padre Zé Afonso lembrou das causas, ela tem várias causas. Uma causa, digamos assim, mais profunda, que nós podemos abordar do ponto de vista teológico,
é justamente essa falta de audiência à palavra de Deus. O ser humano é fundamentalmente aquele que escuta uma palavra primeira de criação amorosa, que faz uma criação boa, que nos coloca num jardim do Éden, né? Uma imagem belíssima. Quer dizer, o ser humano é aquele que deve conviver com Deus. Tem até a imagem de Deus passeando no jardim, né? Quer dizer, ele é próximo. Mas quando ele se afasta de Deus, ele quebra essa relação filial com Deus, a relação fraterna entre nós e a nossa relação com a natureza também. Nós passamos não a sermos administradores, né, dos bens que Deus colocou, mas nós começamos a querer tomar posse, a ganância, a ambição, a morte. Então, só para lembrar de uma das causas, a causa fundamental, a causa raiz, que é abordada pela perspectiva religiosa, pela perspectiva teológica. Passemos para o Brasil e lembremos de uma causa estrutural. No Brasil, muitas vezes, às vezes nós aprendemos, quem sabe, na escola, mas o Brasil é um país pacífico, é um país abençoado por Deus, onde convivem as diversas raças, as diversas culturas, é uma mistura, tem o índio, tem o negro, tem o branco, que beleza, o Brasil, tudo em paz. Isso nunca correspondeu à realidade, né? Isso é um mito, né? Então nós temos no Brasil, historicamente, uma violência estrutural, institucionalizada, um país onde os índios foram escravizados, os negros foram escravizados, um país que foi construído usando como combustível o carvão humano, né? O sangue do ser humano, isso sucessivamente, só para ficar no Brasil. Se pensarmos também no período da imigração, quantos imigrantes chegaram aqui por baixo? Hoje a gente fala imigrantes, às vezes pensa que temos europeus, quantos que sofreram muito, porque chegaram aqui por baixo e não foram bem tratados não, como os venezuelanos que estão chegando lá em Roraima, como os haitianos que fogem da linha do Haiti, não são bem tratados, né? Assim, né? Então, não é um país onde não existiu violência, onde existiu acolhida, não. Sempre existiu uma violência muito grande, né? E se nós pensarmos hoje que 6 pessoas, 6 famílias detêm a renda de mais de 90% da população, olha, que violência mais estrutural. É claro que está aí um barril de pólvora, né? Então nós não podemos nos iludir. Então existe uma violência estrutural, né? Até como disse o padre Afonso, senão nós vamos ficar enxugando gelo, né? Isso não deve ser desculpa para não fazer nada, né? Porque essa poderia ser uma desculpa de ficar no discurso, o problema é estrutural, vamos fazer a revolução, né? Eu também estudei história, me lembro quando a gente ia para a rua fazer protesto contra o governo, e eu tinha uma diferença, porque muitos dos meus colegas pensavam na revolução, e eu também não estava contra, precisamos de mudar essa estrutura, só que o feijão que o meu irmão não comeu hoje, ele não come nunca mais. E a resposta para essas questões, muitos revolucionários não têm, porque mesmo quando sonham com uma sociedade futura, sem classes, harmônica, fraterna, que no fundo é uma inspiração bíblica, mas e quem não tem uma perspectiva de transcendência? Mas e esses que tombam na história? Esses não têm esperança, né? Porque só aqueles que virão depois, esses estão perdidos para sempre. Uma visão puramente materialista não contempla aqueles que tombaram na história, né? Não é a nossa visão, evidentemente. Então eu queria lembrar só isso. O Brasil tem uma violência estrutural e tem uma violência nesse momento. A violência não é só local, não é só um probleminha, desculpe, estou sendo irônico, de intervenção no Rio de Janeiro. Olha, como é que nós estamos lidando com a violência? Nós vemos que a violência está presente na sociedade. E olha o perigo de como nós pensamos que vamos resolver isso. Eu coloco cerca na casa, eu coloco câmara, eu coloco grade, eu coloco... Não estou dizendo que não possa fazer isso, e a gente tem que colocar às vezes na prática, né? Mas eu estou dizendo assim, nós vamos pensando que nós vamos vencer a violência nos armando, né? Vamos colocar arma, olha o presidente Trump lá nos Estados Unidos, né? Aquela morte lá na escola. Agora o que ele está dizendo? Vamos dar arma para os professores, né? Quer dizer,
esse tipo de mentalidade. E aqui também tem o Estatuto do Desarmamento, né? Foi votado no Brasil. As estatísticas mostram que logo depois houve uma diminuição da violência, né? Mas depois começa a ser modificado do lado, então está correndo no Congresso, né? Vamos colocar mais arma, tem interesse da indústria bélica e de outros grupos, né? Então às vezes nós podemos pensar que nós vamos lidar com a violência nos armando, nos protegendo. Isso não é a postura da campanha da fraternidade, porque essa não é a postura do Evangelho. Nós não acreditamos que você vence a violência com a violência. O que há de mais revolucionário é vencer a violência com o amor. Alguém pode pensar que nós somos ingênuos, né? Mas essa é a postura do cristianismo também. Quando o cristianismo começou, quando Jesus morre na cruz, todo mundo pensava que morreu um ingênuo, né? Morreu sozinho, abandonado, né? E escolheu os 12 apóstolos, todos fugiram, né? Um só ficou lá de pé, um traiu, né? Hoje nós estamos no mundo inteiro, né? Nós somos 12 bilhões de pessoas espalhadas no mundo, né? E começou de um jeito tão pequeno, né? Não estou dizendo que são 12 bilhões exemplares, se fosse um seria outro, né? Evidentemente. Mas se fosse 2 bilhões realmente verdadeiros discípulos missionários de Jesus Cristo, aí realmente nós teríamos uma outra situação. Mas então a campanha da fraternidade quer chamar a atenção, em primeiro lugar, da comunidade cristã, para que a gente viva a nossa fé, assuma o compromisso social da nossa fé, né? A encarnação do Verbo de Deus foi na história. Nós também vamos ser discípulos na história. Nós não esperamos só um reino de Deus que vai ser depois da morte. O reino de Deus começa aqui e agora, na história, né? Na história, no mundo. E isso tudo que nós estamos fazendo, a promoção da justiça, da fraternidade, do bem, da caridade, é matéria do reino de Deus, que começa aqui e será pleno na casa do Pai. Mas enquanto nós estamos na história, nós temos que trabalhar para superar a violência. E o nosso caminho é justamente o caminho da fraternidade. Há uma violência que nos choca mais, que é a violência direta. Quando a gente considera um dado claro, né, um texto da campanha da fraternidade, dados do IPEA, Instituto de Política Econômica Aplicada, né? O Brasil não tem 3% da população mundial, mas nós somos responsáveis por cerca de 13% das mortes violentas no mundo. Olha a desproporção, é uma guerra, né? Nós chegamos a 3% da população, mas somos responsáveis por 13% das mortes violentas no mundo, né? Nós, no mapa da violência, nós temos no ano de 2016 59 mil mortes por arma de fogo. 123 são mortos por dia por arma de fogo, só por arma de fogo, né? Nós estamos aqui nessa sessão, em 1 hora no Brasil são 5 mortes por arma de fogo, né? Estou falando sem falar as outras armas, sem falar a violência do trânsito, sem falar outras violências. Então nós estamos tratando de algo muito concreto que nós não podemos fingir que não exista. E há para nós, especialmente aqui em Viçosa, esta violência tão visível, tão forte, que é a violência provocada pelo narcotráfico. Nesse mesmo espaço em que nós estamos, em 2015, houve uma audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais e sobre a segurança, né? Mas naquela audiência, até certo ponto, ninguém tocava no problema da droga. Era só ver se ter mais policiamento, não estou dizendo que não tivesse que tomar esse tipo de providência, era só o aparato policial, mas não se tocava no problema da droga. Então nós temos que pensar nas causas. É óbvio que olham para a cidade, uma cidade que tem a população estudantil que tem um mercado consumidor de droga. É claro que eles fazem os cálculos. Quanto que chega aqui por mês para esses estudantes? Quanto que vem de dinheiro? Olha que mercado compra, nós vendemos a droga, né? É claro que isso é calculado. E isso vai sustentando tanta gente, né? E sustenta políticos, né? Todo mundo sabe, aí, de avião, de helicóptero, apreendido com droga, né? Isso tem interesse. O mercado do narcotráfico, ele alimenta bilhões no mundo inteiro e aqui no Brasil também. Então, as causas da violência, é claro que se essa violência está aqui em Viçosa, se alguém não estivesse se beneficiando dela, ela já teria acabado. Mas essa visível, essa mais visível, né? Então,
sem ingenuidade, nós sabemos que, na medida que o ser humano se afasta do seu Criador e do projeto de amor, ele se torna sempre uma pessoa violenta. Mas, historicamente, tem várias causas da violência. Essa violência vai se consolidando e institucionalizando. Então, nós temos que combater no plano pessoal, no plano comunitário, no plano da sociedade. São vários planos e o nosso texto base trabalha com isso. Lembrando também que a violência é um sistema no Brasil, são várias formas de violência e tem várias vítimas da violência, portanto, vários remédios. A gente pode fazer muita coisa. Por exemplo, cadê o Conselho Municipal dos Jovens em Viçosa, né? Que podia estar discutindo essa questão da violência, auxiliando a Câmara, Poder Público, Poder Executivo, que espaços de um lazer sadio, que não fosse só aquelas festas de bebida liberada, que são porta para a entrada da tropa, né? E que são interesse, que não fosse simplesmente determinados carnavais também interesseiros, porque são porta de entrada também, né? Para vários vícios, né? Então nós temos que nos perguntar realmente sobre o que estamos fazendo, que tipo de lazer também o poder público promove, porque às vezes está incentivando um tipo de coisa que não ajuda nada. Nós precisamos de um lazer que não seja alienado, nós precisamos de investimento na educação. O Erasmo lembrou do problema da saúde. Olha, um dado simples, nós temos que proteger a criança, a vida nascente. Hoje é muito claro para nós, a partir de pesquisa, que os primeiros 1000 dias do ser humano são fundamentais, desde a gestação, de 9 meses, mais os 2 primeiros anos de vida de uma criança, são fundamentais. Muitas doenças que nós temos hoje, que nós pensávamos que vinham só depois, por exemplo, diabetes, hipertensão, depressão, muitas vezes estão localizadas nesses primeiros 1000 dias. Nesses primeiros 1000 dias, né? Vai desenvolver depois, claro, com outros fatores também, mas esses primeiros 1000 dias são fundamentais. Carinho, amor, alimentação, proteção. Quer dizer, uma pastoral como a da criança é fundamental. Uma pastoral familiar que vai ajudar também essas crianças a serem acolhidas com amor é fundamental. São revolucionárias, têm que ser ajudadas, têm que ir para frente. Iniciativas, Casa das Mulheres aí, importante, a nossa casa de acolhida também, Dom Luciano, que acolhe mulheres, existe em Viçosa, pouca gente sabe, para recuperação, né? Situação de droga, de bebida, mantida com a ajuda das 4 paróquias de Viçosa, né? Poucos lugares tem casa de recuperação de mulheres, é mais comum tem de homens, tem alguns institutos. Aqui em Viçosa tem um monte de mulheres. A POV, que trabalha lá em Nova Viçosa com as crianças, né? Carentes, tem trabalho bonito, quanta coisa que existe por aí e muitas outras, né? Eu só queria lembrar, assim como o vídeo mostrou, tantas iniciativas que existem bonitas no Brasil, em vários lugares, aqui também tem, e que precisam ser também valorizadas, incentivadas. Que bom que a Câmara Municipal tenha aberto esse espaço, que a casa esteja cheia, que isso esteja sendo refletido, debatido, para que nós não cruzemos os braços diante de uma violência tão evidente, não só essa das mortes, mas essa que tem raízes nessa violência estrutural, que faz parte da história do Brasil, que tem raízes mais profundas no próprio afastamento do ser humano de Deus. Que a gente possa então caminhar para construir uma fraternidade e para superar as várias formas de violência, pela educação, pela família, pela nossa postura, pela nossa conversão, como foi dito e é tema da campanha da fraternidade. Todos nós precisamos de mudança de mentalidade, para acolher o outro, para acolher o diferente, para dialogar, né? Isso tudo é maneira de quebrar essa cultura da violência, a cultura da violência na informação, né? Outro dia aí a Rede Globo fazendo essa campanha, o país que queremos, entrevista um, entrevista outro, não sei o quê. Eu fiquei pensando, será que eles teriam coragem se alguém falasse assim, eu quero um país sem o monopólio da comunicação, né, por determinados grupos, ou pela Rede Globo? Será que ia sair? Né? Porque é uma violência, porque tentam fazer um pensamento único, já dá o noticiário, dá as notícias, inclusive da violência, já com uma interpretação, de tal forma que você, não com uma coisa reflexiva, mas já com uma interpretação para formar um pensamento único. E aí você vai ficar pensando, nós estamos mesmo, nós temos que proteger, temos que fazer aquilo e tal, sempre naquela de nos armar, de nos defender, né?
e a gente então não consegue enxergar o outro como alguém que deve ser amado, que deve ser acolhido. Nós temos que discutir, como estávamos discutindo outro dia também na nossa paróquia, e propõe também o texto da campanha da fraternidade, a justiça restaurativa, que é algo novo, né? Nós só temos justiça punitiva. Errou? Cadeia, né? Vamos diminuir a idade penal, né? Então vamos encher mais a cadeia. Olha o presídio de Viçosa. Quem conhece sabe, está cheio de jovens, não tem nem mais espaço. Agora vai baixar a idade penal, vai colocar mais gente onde? Para aprender mais coisas, né? É uma escola às vezes do crime. Onde é que está a recuperação? Na nossa família, se alguém erra, você corrige? Claro, corrige, mas você promove também a reconciliação. Por que na sociedade não se promove a reconciliação? A justiça restaurativa propõe exatamente o encontro entre o ofensor e o ofendido, de tal forma que o ofensor percebe: eu fiz o mal, eu quero reparar, eu percebo que eu prejudiquei essa família, essa situação. E o ofendido aceita. Tem que alargar o coração dele também. Aceita o pedido de perdão e perdoa. Justiça restaurativa. Isso é evangelho, isso é desafio. Mudança de mentalidade, mudança de coração. A campanha da fraternidade quer mexer com essas coisas. Mexe no nível pessoal, no nível comunitário, no nível da sociedade. Então é algo realmente bastante abrangente. E se não for pedir muito, o vereador sabe, eu sei que o tempo vai passando, mas tem um vídeo aqui que eu acho que vale a pena a gente ver, porque tem inclusive gente da pastoral carcerária aqui. E Viçosa tem um presídio com umas 200 pessoas, a maioria jovens, né? Nós precisamos de alternativa por aí também, né? Nós precisamos de um sistema que não seja só punitivo. Talvez valesse a pena. O que a campanha da fraternidade está propondo em termos de trabalho também, de recuperação no nosso presídio? Já que tem esse vídeo, é o primeiro, é o número 1, né? Superação da violência no ambiente prisional. Talvez valesse a pena, e até como homenagem aqui a agentes da pastoral carcerária que estão aqui nesse auditório, e homenagem àqueles que não podem sair de lá também. Eu soube que teve uma missa lá agora recentemente, e teve alguém que perguntou para alguns que participaram da missa, eu não estava nessa, e perguntaram: escuta, vai ter uma passeata lá para a Câmara? Era a nossa sessão de hoje. Pensaram que era mais uma, né? Chega de olho, pensando eles lá presos, eles não podem participar, achando até que ia ter uma passeata. A passeata não é essa sessão aqui, tranquila, mas acho que vale a pena a gente pensar nesses que a gente não visita, que a gente não tem contato, que alguns erraram sim, né? Mas a gente sabe tantos outros que erraram, que estão por aí, né? E que não aparecem, e os que estão por trás desses crimes todos que não aparecem, não são esses que estão matando, que estão disputando o mercado consumidor de droga, que não, tem aqueles que ganham por trás, né? E na audiência pública, que eu me lembro que ele fez essa pergunta aos deputados que estavam presentes: nós estamos dispostos a tocar nas causas mesmo? O pessoal tinha 3 minutos para falar, ali na fila do povo. Será que nós vamos tocar nas causas? E depois, eu não podia falar mais, né? Eu só tive que ouvir algumas réplicas. Mas estamos aí e a nossa luta continua. Essa campanha da fraternidade é mais uma importante, deve deixar bons frutos, esperemos que deixe no coração de cada um de nós, de nossas comunidades, na nossa sociedade. Parabéns, Câmara Municipal de Viçosa, parabéns, vereador Sábio, por essa promoção, e que essa casa esteja sempre aberta aos reais problemas do povo, como esse problema, que é existencial, que é social, que é histórico, e que nós precisamos estar à altura dos desafios do nosso tempo, para que a gente melhore o nosso tempo e, sobretudo, as próximas gerações. Vamos ter um carinho muito grande por quem está chegando, pelas crianças, né? Lembro até aqui, tranquilo, porque não, sem conotação, até de Brizola, né? Fala, as nossas crianças. Mas é porque é uma bandeira da igreja, então por isso que eu estou falando. Vamos pensar nessas pessoas que estão chegando também, que precisam. Isso é uma maneira de plantar uma cultura de paz, porque nós vamos passando, mas tem a turma que está chegando, né? Precisa ser acolhida com amor, né? Porque precisa ser bem tratada. Então a responsabilidade de quem está sentado nessa cadeira, e todos nós, né? De construirmos uma sociedade melhor, justa, fraterna, solidária. Obrigado. A gente agradece, Coronel Laura. E, claro, nós vamos ter o pedido, por favor, o vídeo número 1.
Così si costruisce la pace, dicendo no con i fatti all'odio e alla violenza e sì alla fraternità e alla riconciliazione, per rafforzare l'impegno comune di costruire un mondo pacifico e fraterno. Ho proposto di assumere la non violenza come stile per una politica di pace. Meus irmãos e minhas irmãs, o tempo litúrgico da Quaresma nos convida à conversão, à transformação. No tempo da Quaresma, sempre trazemos um tema para a reflexão com a campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade deste ano aborda a fraternidade e a superação da violência. Vivemos um momento difícil da história do Brasil, cheio de violência, violência nos gestos, violência nas palavras, violência nas relações, e nós desejamos superar a violência. Como superar a violência? Lembrando o lema da nossa campanha da fraternidade: vós sois todos irmãos. Somente sendo irmão e irmã que nós respeitaremos a dignidade da outra pessoa. Sendo irmão e irmã, nós construiremos a fraternidade. Vamos participar intensamente da campanha da fraternidade. Para isso, apresentamos 7 vídeos com 7 experiências de superação da violência. Apenas escolhemos 7 para podermos assim ter uma oportunidade depois de conversar e discutir sobre essas experiências nas nossas comunidades. Uma abençoada campanha da fraternidade e uma feliz caminhada quaresmal. Pois Jesus disse que somos todos irmãos. Aquele foi uma abertura, não é isso? Agora acho que esse é específico do ambiente prisional. A Pastoral Carcerária Nacional proporcionou uma formação bem aprofundada sobre os fundamentos da justiça restaurativa, a escola espelho, perdão e reconciliação, e uma maneira diferente de enfrentar o conflito, para que as relações que foram quebradas possam se reconstruir e permitir à pessoa que sofreu violência ou que praticou violência e recompor a sua vida, as suas relações. A gente acredita que a pessoa humana não perde a essência profunda do seu ser. Então é lá que nós vamos tentar de trabalhar, recuperando esta imagem. E este caminho vai ser percorrido dizendo não à violência. A violência deve ser tirada da nossa vida, tirada. Deve ser transformada em uma cultura de paz. Esse espera veio para me mudar a minha vida, não só para mim, mas para os meus familiares, que achavam que eu não tinha mais jeito. E a minha parceira mesmo sente essa mudança em mim, né? Minhas companheiras disseram. Diz, mulher já estão mudadas, eu disse, o espera que está me ensinando a mudar. Meu sonho é sair daqui, não voltar nunca mais para o mundo do crime, nunca mais. Cuidar dos meus 5 filhos que eu tenho lá fora, os netos, e da minha mãezinha que já está terminando. Conhecer a irmã Gabriela foi um caminho de libertação, foi um caminho de amizade, foi um caminho de entendimento, no sentido da gente, dela ter me agregado valores. E aí comecei o processo de me perdoar, de conversar com a minha família de uma forma mais tranquila, pedir a eles perdão por tudo que tinha acontecido. Comecei a entender que realmente isso aqui é um momento de teste, é um momento de cura, né? Porque precisamos, porque quando nós fazemos alguma coisa errada
A gente precisa cair nesse arrependimento, no entendimento, ser curadas. Eu pude entender que seria melhor para mim. Nenhuma criança nasce bandida, criminosa. Nenhuma criança nasce com ódio no coração. É o tempo, é o espaço que a pessoa é criada, com quem ela convive, que vai se transformando no morador de rua, no dependente químico ou no criminoso. Ali, onde o Estado se mostra totalmente ausente nas políticas e nas leis de cuidar da pessoa e de prevenção, ele é altamente presente e rápido na punição e no encarceramento. É de lá, desses locais onde o Estado mais faltou, que ele busca as pessoas para o presídio. Nós somos também responsáveis por aquele irmão, por aquela irmã que caiu ou que está nesse mundo da delinquência. Por isso que os presídios são construídos com um muro bem alto, para esconder de nós o peso da nossa própria consciência, onde nós falhamos. Nós só corrigimos alguém quando buscamos restaurar, recuperar a pessoa. Com punição e castigo, só temos sempre como resultado mais violência. Então a pastoral será que tem esse compromisso de ser a presença de Cristo no cárcere, junto aos irmãos e irmãs que caíram, busca também resgatar a pessoa na sua totalidade. Somos todos filhos e filhas do mesmo Pai. Quem está lá é um irmão nosso que caiu, como nós também caímos. O que o Papa nos pede muito hoje, quer uma igreja em saída, em contato com esses periferias existenciais. Então, esse olhar para quem caiu, quem está de uma prisional, é um desafio muito grande para toda pessoa que busca minimamente viver um pouquinho a palavra de Deus. Pois Jesus disse que somos todos irmãos. Obrigado. O Cônego Lauro lembrou dos nossos presídios, que é importante falar também da APAC, que recupera pessoas condenadas, mas que têm a oportunidade de aprender profissões, de estudar e que podem ter essa ressocialização de uma forma mais humana. Então nós temos emissora também a APAC. Fraternidade e a superação da violência, como foi dito aqui, sempre que o homem combateu a violência com mais violência, nós nunca tivemos resultado. Então, combater com a fraternidade, com a solidariedade, é o caminho para a superação da violência. Vereador Edelmino, o senhor quer dar uma palavrinha? Nós já estamos encerrando, mas depois também o Henrique pediu para falar rapidinho. E depois, se mais alguém aqui do nosso público quiser dar uma palavrinha, vai ficar à vontade, tá? Por favor. Obrigado, vereador Sávio. Quero cumprimentar o Cônego Lauro, e assim estendo cumprimento a todos os presentes. Primeiro, gostaria de falar que eu não sou muito de colocar as palavras quando eu me atraso para algum evento, mas foi justificado, inicialmente eu estava com a agenda já anterior à marcação desse encontro nosso aqui, né? Então realmente não tinha como desmarcar, eu dividi o tempo, porque eu realmente gostaria muito de participar desse momento aqui. Primeiro, quer dizer que a gente está vivendo nessa Câmara hoje um momento abençoado. É um momento abençoado, nós estamos falando a respeito da campanha da fraternidade, fraternidade e superação da violência, e aí de repente alguém pode até questionar, mas por que é um momento abençoado se a gente está tratando da palavra, do termo violência? Eu acho que a gente só supera um problema quando a gente debate esse problema, quando a gente tem coragem de falar a respeito dele, de levantar as causas, pois é só levantando as causas e discutindo o problema que a gente encontra realmente o caminho para a solução. Claro, é até utopia minha pensar que nós vamos resolver todos os problemas de violência, mas eu tenho certeza absoluta que quando a gente discute, a gente cria os nossos conceitos e a gente consegue ter argumento
ter força, ter ação, ter disposição para tentar buscar amenizar, né, os problemas das relações de conflito, né, que acaba realmente ferindo, né, o coração de tantas famílias. Eu gostaria muito de colocar aqui rapidamente um pouco do contexto, né, que nós estamos vivendo hoje no nosso país, porque eu vejo que toda a cadeia de violência, ela inicialmente, ela é desencadeada exatamente sobre a exploração do ser humano. Eu acho com certeza absoluta que quando um povo ele é oprimido, um povo é explorado, a partir daí gera-se realmente toda uma cadeia de violência. E aí a gente não pode fugir um pouco do contexto da aprovação das reformas, né, que estão acontecendo no nosso país, porque essas reformas elas agridem e formalizam uma exploração, uma violência muito grande contra o nosso povo trabalhador. E a partir dessa exploração do povo trabalhador é que se dá o acúmulo de riquezas, uma minoria ficando com a maior parte da riqueza do nosso país. E com isso aumenta muito a situação do nosso povo trabalhador, muitos não conseguirem ter uma vida digna e realmente ficar numa situação de risco cada vez maior, exposto cada vez mais à situação de violência. Ao mesmo tempo, a gente vê a ausência do Estado, né, em vários pontos, em todas as esferas, né, federal, estadual e municipal, em que falta realmente aquele trabalho de política pública naquilo que pode reverter tudo isso, que é exatamente o trabalho, né, com a educação. Tirar as nossas crianças da situação de risco, né, colocar as crianças na sala de aula, dar oportunidade de esporte, dar oportunidade de lazer, pois é exatamente isso que o Conde Lauro colocou, né? Ninguém aprende, né, a situação, ninguém nasce, aliás, com violência, e isso vai sendo incorporado em função das situações de risco que o cidadão ele vai se relacionando. Então a gente não pode, em momento algum aqui, né, esquecer, né, que nós estamos tendo uma situação de aprovações de reformas que vai, eu acho, onde me demais colegas, que se a gente não conseguir reverter alguns pontos dessas reformas, né, a tendência é nós termos de povo cada vez mais explorado, cada vez mais oprimido, cada vez mais em situação de risco e essa questão da violência tendendo, né, a aumentar. E aí o nosso trabalho, né, enquanto povo, enquanto igreja, né, enquanto poder instituído, né, e claro, aumenta ainda mais para a gente tentar conseguir reverter. Então eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, de comungar um pouco, né, dessa água, né, desse momento de discussão, que eu acho que é um momento importante. Tá? Então eu agradeço muito, né, a todos. Muito boa noite. Obrigado. Obrigada a você. Boa noite a todos. Boa noite. Eu não poderia falar, gente, que eu participei em 2016 de uma palestra por tenente, várias autoridades da cidade, e a gente fica muito feliz que tem muitas entidades que estão lutando pela vida. Apesar do povo estar com medo, eu acho que o cristão não pode ter medo. Porque ele falou assim, não tem como eles prevenir da pessoa chegar até a cadeia ou na droga, é difícil, isso depende de nós. Então nós temos todo esse apoio da igreja, eu creio da Câmara, e da grande parte da sociedade. Então eu acho que o cristão não pode ter medo, e nós temos que lutar, fazer um pouco pela nossa sociedade, que nós não vivemos para nós vivemos para ter uma sociedade melhor. Então,
lá o tenente falou assim, eu não quero prender ninguém que está usando droga, que comete crime, a gente não quer prender, às vezes é obrigado a prender. Mas nós precisamos de mais da participação da população, das igrejas, de todas as entidades, inclusive tinha bastante lá, para poder prevenir. Se nós estamos vendo uma criança que está andando com pessoa suspeita, que já usa droga, não tem como a gente tirar ele ali, avisa o pai, o avô, alguém. Nós não podemos ter medo se vai acontecer isso ou aquilo. Mas com carinho, com jeito, eu acho que nós podemos melhorar essa sociedade. Com tanto cristão, eu acho que o cristão que ouve a palavra de Deus, ele não pode ficar quieto, ele é um morto. Porque não é possível, Jesus Cristo lutou contra o Império Romano, que jamais qualquer pessoa poderia combater aquilo lá. Hoje é a sede da igreja. Será que na nossa cidade nós não podemos lutar? Nós temos que perder medo. O povo brasileiro está muito quieto diante de tanta injustiça contra o povo. Nós não podemos, gente. Eu sei que em Viçosa tem muita gente que pudesse não matava, porque vai mexer com o trabalhador, furtar dele algum direito dele. Nós estamos aí para brigar. E graças a Deus nós temos muito apoio da Câmara aqui. Então nós temos que lutar. Nós não podemos ficar quieto. Um cristão que fica quieto é covarde. Nós temos que, e tem limitação que nós podemos ajudar sem custo, sem despesa. Vamos denunciar essas injustiças, conversando com o pai, com a mãe. Quantos a gente tem salvado lá? Eles frisaram bastante ainda essas casas abandonadas, onde é o refúgio deles reunir à noite. Vão denunciar isso para demolir aquela casa, onde está cheio de mato para capinar, cercar. Então é coisa que é possível nós fazer para melhorar a sociedade. Então tem a fiscalização da prefeitura para nós denunciar, inclusive eles estão me devendo, vou cobrar, e já conversei com o Sábio e o vereador Idelmino, porque se eles não cumprirem, nós vamos publicar isso e pedir o apoio deles para nós denunciar que as casas que estão cheias de mato, os traficantes estão indo levando o menor para lá, ainda não foram feito nada. Então nós precisamos, gente, eu tenho essa obrigação de tantas pessoas que convivem na igreja, que nós estamos aí querendo o bem da nossa cidade, e é possível que nós façamos uma grande parte desse simples jeito de comunicar para as pessoas de estar vivendo. Então, e isso aí, a igreja é fundamental para nós. Eu vejo a história do sindicato, de várias coisas que o povo era escravizado, a igreja, papas, muitos padres, tudo nessa luta para o povo ter uma vida melhor. E eu acho que a violência nós temos que combater ela com amor, com guerra, com violência, não vai adiantar nada. Nós podemos ter experiência, desde que eu entendo por gente, você vê lá no Iraque, aquelas regiões lá, toda a vida viveu em guerra. No Rio de Janeiro, com violência, não vai combater aquela violência. Aqui na cidade, nós com violência não vamos combater violência. Sim, unir as entidades, ou polícia, outras coisas, para aquilo que a gente não consegue resolver, é uma denúncia anônima para que sem violência a gente melhorar a nossa cidade. Eu queria deixar esse recado, tá? Muito obrigado. A gente agradece, hein? Mais alguém da plateia quer deixar sua palavra de contribuição para essa noite? Eu vou deixar que eu gostei demais. Gostou? A gente que agradece. Então a gente vai chegando ao final e só para agradecer mesmo a presença de vocês aqui. Com toda certeza, senhores e senhoras trabalharam o dia inteiro e ainda tiveram disposição para ficar até 8h30 da noite. Por quê? Porque todo mundo aqui é um mensageiro, é um emissário da paz. Esse movimento de amor é o que vai combater essa violência. A verdadeira fraternidade é o que os senhores e as senhoras estão fazendo aqui hoje, da gente unir forças, da gente sair da nossa paróquia, da nossa casa, do nosso bairro, encontrar com o irmão, com o companheiro e falar que juntos nós somos mais fortes. A gente sabe que a violência, ela está espalhada, ela está em todos os lugares, mas ela é mais forte para os negros, como foi dito aqui, para os pobres, para os jovens. Essa violência é localizada e nós somos o escudo dessa violência. Eu quero deixar um alerta, se é que eu posso, e eu fico muito constrangido às vezes de dar conselho, porque pelo que eu estou vendo aqui, eu sou um dos mais jovens. Então eu tenho muito mais o que aprender do que falar. Mas a gente combater e sempre desconfiar de quem tem discurso fácil contra a violência.
de quem fala que bandido bom é bandido morto, que é só armar a população que as coisas se resolvem. Infelizmente tem gente que se diz cristão e defende porte de arma, defende pena de morte, fala que tem que tratar com maldade, com violência. Como o Cônego disse, e outros aqui já disseram, se existisse fórmula mágica, nós não estaríamos aqui hoje. Cada um estaria em outra atividade. Não é discurso fácil, não é palavras jogadas ao vento, é fruto sim de muito trabalho, de empenho, de dedicação, mas principalmente de união. E eu, particularmente, saio daqui essa noite muito mais fortalecido, vendo que a população de Viçosa, em especial aqui os cristãos, as paróquias da cidade, elas estão extremamente empenhadas em combater essa violência com a fraternidade. Então eu queria agradecer a presença do Padre Lucas, da Ana Flávia, agradecer ao Padre José Afonso, ao Erasmo, ao Cônego Lauro, em especial também ao Zé Oscar, que me ajudou, junto com o Cônego Lauro, a organizar esse momento. Em várias oportunidades, os senhores falaram, que bom que a Câmara Municipal está aberta para isso. Se depender da gente, ela estará aberta sempre, se a iniciativa, Cônego, não partir de nós. Os senhores nos perdoem, que partam também das paróquias. Eu deixo aqui os senhores completamente à vontade, demandem da gente o que os senhores quiserem, o que os senhores julgarem necessário, que aqui nós somos representantes do povo, passageiros, como bem disse o Erasmo, aqui ninguém é nada, nós estamos, mas nós queremos marcar essa passagem nossa com uma mensagem de fraternidade, uma mensagem de paz e uma mensagem de amor. Muito obrigado a todos e tenhamos uma boa noite.